dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 33. Atos 10, 33, assim nos diz a Escritura. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Esse texto é a narrativa da ocasião em que Pedro foi atender ao chamado dos servos do centurião Cornélio para lhe anunciar a palavra, lhe anunciar a Escritura, tendo em vista que Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, sabia muito bem que o Senhor já o havia direcionado para aquela obra, porque Deus havia lhe falado acerca da obra que iria realizar com os gentios. Essa ocasião é uma ocasião histórica, porque nesta ocasião os gentios foram inseridos oficialmente na igreja cristã do primeiro século, que ainda era majoritariamente constituída de judeus. E quando Pedro chega naquela casa, ele vinha para lhes anunciar a palavra. Aqueles romanos pagãos que estavam acostumados com todo tipo de misticismo, talvez pudessem ter em seus corações a expectativa de receberem uma mensagem meio que mística, meio que carregada de rituais, etc., quando na verdade tudo que Pedro e os demais apóstolos faziam era pregar a palavra, ensinar a Escritura e ensinar acerca do caminho de Jesus Cristo. Fato é que quando aqueles homens se preparam para ouvir, eles têm consciência de que aquilo que Pedro tinha a dizer era o que ele recebeu da parte de Deus. E sobre isso temos que pensar que, não diferente dos dias de hoje, muitas pessoas às vezes esperam receber, criam uma expectativa de receber algo da parte de Deus e se frustram quando aquela pessoa simples abre as Escrituras e ensina acerca do que Deus disse, do que Deus falou, daquilo que Deus tem a lhes dizer por meio da palavra, por meio da Escritura, por meio da Bíblia. E é fato que nós observamos que o misticismo sempre teve lugar no coração do homem caído. O homem caído, ele é místico por natureza. O paganismo está entranhado no DNA do ser humano. O ser humano, ele busca sempre por experiências sobrenaturais para ficar surpreendido com aquele profeta, com aquele anunciador, com aquela pessoa que se declara ou se autodeclara sacerdote, espiritual ou alguma coisa. Você pode observar que entre as religiões de cunho pagão, aquela cerimônia mística, as oferendas do Espírito que aparece, que se manifesta por meio de alguma pessoa, é ovacionado e é tido em alta estima. O cristianismo, ele está fundamentado na lei e no testemunho, na Escritura e naquilo que o Espírito Santo testifica no coração de quem crê. Quando aqueles homens chegam diante de Pedro, ao invés de dar-lhes uma revelação sobrenatural, ou falar com eles acerca de algum problema que eles estavam enfrentando, ou fazer com que eles fizessem algum ato, dizer que eles deviam fazer algum ato profético, Pedro simplesmente anuncia o evangelho que ele recebeu, com poder, com fervor, com devoção, mas anuncia-lhes a palavra. E nós temos que pensar acerca disso, porque me parece, a análise que eu faço, é que existe uma carência gigantesca de pregação bíblica, de ensino bíblico e de anúncio do evangelho em muitos lugares. Primeiramente, por falta de conhecimento. Alguns pregadores sobem ao púlpito sem deter o mínimo de conhecimento textual. E eu não me refiro aqui à capacidade acadêmica, nem a conhecimento teológico. Conhecimento textual, explicar o texto que leu, falar sobre o texto que leu, isso parece que está cada vez mais difícil e escasso em muitas ditas igrejas. E a segunda questão é a ênfase em manifestações sobrenaturais. Sempre existe uma necessidade de fazer com que as pessoas achem ou tenham a impressão
que Deus está manifestando-se de maneira sobrenatural naquela reunião, de maneira visível, palpável, audível, e isto leva muitas pessoas de maneira pagã a invocar a divindade por meio de ações, por meio de cânticos e assim por diante. Quando na verdade nós precisamos entender que na presença de Deus, no culto a Deus, devemos orar, ler a Escritura, cantar hinos espirituais, ou seja, hinos espirituais são hinos baseados nas Escrituras Sagradas, certo? Principalmente os Salmos, e pregar a palavra de Deus, ensinar doutrinariamente as Escrituras, anunciar o Evangelho aos perdidos. Isso faz parte integral do ser igreja quando se reúne para congregar. Agora, nesse texto, observamos que Pedro começa a falar acerca do conteúdo da sua mensagem. O que da parte de Deus Pedro tinha a dizer? Pedro fala acerca de Jesus, da obra da redenção e de tudo aquilo que Cristo tinha feito. A semelhança do que Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 23, quando Paulo está falando acerca da sabedoria do mundo e da sabedoria de Deus, da relação que os gregos tinham com a filosofia, daquilo que os judeus tinham com a lei, ele fala o seguinte: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Quer dizer que o conteúdo daquilo que de Deus temos a anunciar é que Cristo veio a este mundo, morreu por nossos pecados para salvar o pecador arrependido, de que a obra de Deus foi realizada, de que a finalidade da lei em Cristo foi cumprida. Esse era o conteúdo da pregação de Pedro, que Pedro havia recebido da parte de Deus para anunciar. Agora, como é que eu posso buscar fundamentos para isto? O que me leva a pregar sobre isso? Pois bem, o que nos leva a pregar sobre isso é a própria palavra. Como Paulo exorta Timóteo na sua segunda epístola, no capítulo 4, no versículo 2, ele diz que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Pregar a palavra não é apenas falar sobre um milagre que Jesus realizou ou apenas algo de sobrenatural que aconteceu na história da igreja em determinado momento por meio dos apóstolos. Pregar a palavra é ensinar doutrinariamente, é falar acerca do ensino da Escritura em alguma área. Se um pregador ele gasta meia hora falando e não ensina ao povo acerca das verdades fundamentais das Escrituras, ele desperdiçou o tempo dele. Portanto, como diz aqui a palavra pregar, o termo grego pregar em 2 Timóteo 4, versículo 2, é o termo querisso, que significa proclamar uma mensagem dita por um arauto. E foi isso que Pedro fez, foi isso que Pedro recebeu da parte de Deus em Atos capítulo 10, versículo 33. O que nos falta nos dias de hoje, minha gente, é essa proclamação do Evangelho, é pessoas se levantarem e da parte de Deus pregarem a palavra, ensinarem a Escritura, falarem com total desassombro acerca da palavra. E o pior de tudo é que esses pseudo-profetas que dizem que receberam mensagens de Deus divinamente inspirada nos dias atuais, individuais, profetas, eles cobram caro, recebem Pix, cobram suas campanhas. Mas olha o que diz a Bíblia acerca disso. Aquele que prega a palavra, aquele que se dedica ao ensino. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 e 18. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Portanto, aqueles que se dedicam à pregação, ao ensino doutrinário, esses devem ser honrados, esses devem ser cuidados pela igreja. Aquela pessoa que você percebe que está dedicada, estudando, graduando-se, essa merece a honra da igreja, tanto na obediência quanto no cuidado. E aí, voltando para o capítulo 10,
o que aconteceu após a pregação de Pedro? Diz o versículo 44 que quando Pedro ainda estava falando estas palavras sobre Jesus, sobre o que Deus fez em Israel por meio da pessoa de Jesus Cristo, sobre a obra do Evangelho, diz o versículo 44, que dizendo Pedro tais palavras, o Espírito caiu, veio sobre aqueles que ouviam a palavra. O Espírito Santo sempre convencerá o coração dos eleitos. O nosso dever é pregar a palavra. E ele irá converter o coração, irá abrir o coração, à semelhança de Lídia, a vendedora de púrpura, cuja história está registrada em Atos capítulo 16. Preguemos a palavra, falemos sobre o Cristo crucificado, vamos exortar com longanimidade e doutrina. E com certeza o Senhor confirmará a sua palavra, pois a palavra é dele mesmo. Que nós nos dediquemos a isso. Aqueles presbíteros, aqueles líderes, aqueles pastores, seja o título que for, se dediquem à Escritura, se dediquem a pregar, para que então você possa ser digno da honra de Deus e da igreja. Então, que venhamos a insistir nisso. Precisamos resgatar o que de Deus recebemos para falar, que é a sua palavra. Esta é a mensagem que Deus deu à sua igreja, como disse Martinho Lutero, que o maior tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.